é Governo Presente. Sabe aquela pendência que você sempre adia? Com o Governo Presente ficou mais fácil de resolver. Com 37 edições realizadas entre a capital e o interior, o programa já alcançou a marca de 250 mil atendimentos. É cidadania, saúde, crédito para o seu negócio e muito mais. Tudo em um só lugar e mais perto de você. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade. Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar. E não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. O governo do estado vem reforçando a segurança na capital. E aqui também no interior. É a Operação Segurança Presente, com mais polícia nas ruas e investimentos em novos equipamentos e tecnologia. Já atingimos a menor taxa de homicídios em 21 anos. E tolerância zero para crimes contra criança e adolescente. É mais segurança para todos. É pra já, é pra gente. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Santa Etelvina, somos muito mais do que a tragédia que vivemos. A moça aqui já fez muitos milagres, né? Ela fez um milagre pra mim. Nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parece que ela não tá nem morta. Quando a gente tem fé, a gente não quer nem saber da história. Pede e recebe, né? Com a nossa fé que a gente tem. Então, pra mim, é uma santa. Viemos em busca de dias melhores. Onde está a fábrica, né? Mais pra um pouquinho, era onde ficava esse túmulo. O ódio tão pungente me alcançou de forma insuspeita. Ele não me viu como mulher, não me viu como ser humano. Enquanto a gente tiver fé e acreditar na história de Santa Etelvina, a história jamais será destruída. Meu nome é Etelvina de Alencar. Retorno agora com o programa em comum pela nova emissora da Rede Caldeirá de Comunicação para conversar com o Cleinaldo Marinho, diretor de Santa Etelvina. Santa Etelvina conta a história de uma santa muito popular entre os estudantes. Eu frequentei muito o cemitério São João Batista nos anos 70, porque era comum fazer esse tipo de visita aos entes queridos. Quando a pessoa partia, a gente ia visitar o cemitério. Então, me chamava muita atenção uma sepultura, um jazigo de uma pessoa que vivia cheia de perna, de braços, de cera, de velas, de flores. E eu, evidentemente, naquela época, muito pequeno e muito curioso, não entendia muito o significado daquela pessoa, daquela mulher, para a sociedade da época. Anos depois procurei entender, mas não me aprofundei muito. Agora o Cleinaldo Marinho trouxe à tela
esse documentário sobre a Santa Teovina, o crime da Santa Teovina. Cleynaldo, obrigado por estar aqui conosco. O filme foi lançado ontem no Cemitério São João Batista. Foi um cenário inusitado para o tipo de lançamento de filme, mas que faz parte do roteiro das locações do próprio documentário, né? O Cemitério São João Batista, que é icônico, onde ela está enterrada até hoje. Isso. A história de Santa Teovina ela é incrível, mas primeiramente eu queria te agradecer. Eu que agradeço por trazer informações aos nossos telespectadores. Trazer e levar informação de arte, de cultura, o quanto é importante, né? A nossa cidade necessita tanto disso, né? Com certeza. Desse ganho mais cultural que a gente tem, né? A gente tem cultura, tem bastante tudo isso, mas a gente precisa, às vezes, praticar mais isso, né, com a população. E acender essa chama cultural. Isso é muito importante. E a nossa memória que foi esquecida por muitos governantes, né? A gente fala de muitos governantes porque não houve um incentivo maior à cultura. Roberto Braga talvez tenha sido o Midas da cultura, deve ter turbinado bastante essa cultura. Sim. E por isso a importância de levar... pode parecer inusitado levar um filme para dentro do cemitério de São João Batista. É mórbido, né? Alguns devem ter dito, é mórbido, né? Cenário mórbido, eu não vou, né? Mas eu achei, assim, extremamente interessante, porque é lá que está o corpo de Santa Teovina. Existe essa crença, não é? Que o corpo de Santa Teovina está ali. Não está. Existem relatos. É importante que a memória te traz isso, não é? Por isso que ela existe até hoje. Se não fosse a memória, Santa Teovina não existiria no nosso cotidiano, né? Não existia na memória das pessoas, não existia na memória da cidade. Então, Santa Teovina pode estar no cemitério ali da Piedade, que é próximo ali também do aeroporto. Pode estar também lá em Santa Teovina, né, ainda. Enterrada ali. Alguma cova desconhecida. Olha, né? Mas quando foi que você descobriu, você raciocinou e disse assim, está na hora de virar um documentário, um filme, né? Porque você fez isso com a Área Ramos, né? Isso. Foi outra mulher também esquecida, muita gente não lembra, mas é outra sepultura que chama muita atenção, porque a Área está lá no cemitério com seu violino, né? Você fez a Área Ramos, o primeiro documentário, e agora vem com Santa Teovina, né? O segundo. Isso. Quando é que você decidiu que deveria ser transformado em um documentário, essa história? Olha, eu tinha, ainda nos anos 90, eu estava fazendo uma pesquisa cenográfica para um determinado espetáculo de teatro e estava fotografando. E a minha fonte de pesquisa foi o Cemitério São João Batista. E lá eu me deparei com a história de Santa Teovina, alguns relatos, alguns transeuntes ainda circulando por ali, eu vi isso falar. E isso ficou na minha cabeça, não é? E para que esse filme, para que esse documentário viesse à tona e fosse... tivesse sua estreia no dia de ontem, ele passou praticamente 10 anos sendo formatado por mim. Não é? E ele levou 2 anos. Um filho que você foi criando até ele sair para... O artista tem isso, não é? Nada é tão rápido, a gente cria. Tem a questão orçamentária, a gente tem que ir atrás de verba para poder realizar essas questões todas. E tem muita pesquisa, tem muito estudo em cima disso, não é? Então, você ouviu muitos relatos, pesquisou muito. Uma coisa importante de dizer, o Cemitério São João Batista é parte desse cenário, não é? Então, todos os depoimentos, a parte totalmente documental de depoimentos, todos foram feitos no Cemitério São João Batista e também lá no campo, dizem que é o campo do Pau da Santa, lá em Santa Teovina. Lá em Santa Teovina. Os depoimentos foram feitos nesse dia, sempre no dia 2 de novembro. Isso é uma escolha própria da direção, da minha, porque eu acredito que esse é o momento de uma sensibilidade maior da população. Então, de 2014 até 2025, nós estávamos formatando tudo isso, roteirizando tudo isso, e depois nós temos também uma parte dramatizada desse filme, não é? Que nós fomos para um galpão enorme e fizemos lá a parte mais dramatizada, por isso que ele é considerado assim um docudrama, né? Nós temos a parte mais dramática, que é a parte mais artística, e a parte mais documental, né? Agora, de que forma se desenvolveu esse projeto? Eu falo essa história. A Santa Teovina, pelo que você falou nos bastidores, ela veio do Nordeste. Isso. Como uma mulher querendo vencer, crescer na vida, né?
uma mulher destinada a casar, que em 1901, aquilo ali, não existia outro caminho para a mulher, né? Ela não podia nem estudar, isso não era permitido a ela, né? Depois ela veio, impressionante, de uma forma impressionante, curiosa, ela veio a santa dos estudantes. A mulher não tinha direito ao estudo, então ela vinha já destinada a casar, a ter uma vida melhor. Ela chega aqui com 17 anos, né? Segundo relatos que você tem na sua pesquisa, e já vem casada ou ela casa aqui? Ela se enamora, digamos, aqui, não é? Por um cearense também, por um nordestino. Por um colono também dali, chamado José. Não é? É isso que está ali na pesquisa e também em panfletos e em algumas informações. Ela vem de Boa Vista do Icó, no Ceará. Vem ela, as irmãs e a mãe. O pai ele morre no Ceará e vem somente elas, não é? E dizem também que veio um marido de uma das irmãs, não é? Isso não está tão esclarecido, né? Tão esclarecido isso. E elas vêm aqui para o Amazonas, nesse boom da questão da borracha, mas elas vão justamente para uma colônia, que Manaus precisava também se alimentar também. Né, e era longe Imagina aquela colônia, porque eu me lembro que alguns anos a Constantino Nery terminava ali na Ponte dos Bilhares, né? Para lá eram os lupanares, né? Os chamados lupanares. Então, para chegar nessa colônia, era uma vida muito distante, muito distante. E com certeza ela passou por Manaus. Ela passou por Manaus e seguiu para essa colônia chamada colônia Campos Sales. E você imagina só, nessa época, uma mulher vinda do Nordeste, buscar dias melhores, não é? Se enamora de um homem, e esse homem, em um certo tempo, pelo ciúme, a mata. Não é? É um assassinato, não é? Justamente por você ser mulher, porque ela não quis mais. Era um feminicídio na época, era um feminicídio, né? E esse crime é o tipo de crime que continua dialogando muito com a atualidade, né? Exatamente. Ele atravessou assim o século XX todinho e vem até o século XXI, acontecendo a mesma coisa, né? O ciúme, o monstro de olhos verdes que se alimenta com o próprio veneno que produz, né? E diante da minha pesquisa também, existem tem no jornal Amazonas, diz assim: anteontem, na colônia Campos Sales, um colono chamado José teve uma briga. Sem sobrenome? Não, chamado José. E aí diz o quê? Diz que ele brigou com mais 3 homens por ciúme, porque pensava que ela também estava com namorico com Etelvina, matou 3 homens, o Estevão, o Henrique, e aí também mais o Versoli, que era o administrador da colônia. Então ele assassina mais 4 homens. E depois vai atrás de Etelvina. Ele matou com arma branca? Houve o que diz nos relatos, através de um rifle. Então, foi bala, foi o tiro. Né? Foi a bala mesmo, como a época condiz do momento. E isso perpassa o tempo. E isso não existe um culpado, até mesmo porque ele já era de Cujos, não é? Já era morto, porque ele também se matou. Não é? Então, ele cometeu o suicídio. Ele cometeu o assassinato de todos. E no final ele cometeu o suicídio. Exatamente. Então você tem tudo isso. Você vai punir quem? Não é? Ninguém, né? Ninguém. O ciúme. O ciúme. Só que ficou. Mas a banalização disso, ela não pode ser esquecida. Por isso que a memória é importante. Por isso que a cultura é importante. Esse foi o tipo de resgate que você fez. Foi assumir esse resgate, o compromisso de trazer uma história de uma mulher. Exatamente. Com todos os sonhos que veio para o Amazonas e acabou tendo esses sonhos interrompidos por um ciúme, que é um assunto também muito em alta, que a gente continua vendo mulheres sendo mortas por causa do ciúme. Exatamente. A gente está falando de um filme de 1901, mas 1901, ele é altamente atual, né? Muito, muito, porque, olha só, por isso que é importante a cultura, porque a gente consegue resgatar coisas que parecem que já não existem mais e a gente consegue dar voz a tudo isso. Então, é por isso que esse filme ele é muito importante. Assim como Área é importante, assim como esse projeto ele é tão importante porque, até mesmo nas minhas redes sociais, em algumas coisas assim, a pergunta vem e é o momento que a cultura devolve à população. Eu não conhecia essa história.
Eu não sabia que isso tinha acontecido aqui no Amazonas. Só por isso ela já é tão importante, porque a gente está fazendo com que as pessoas conheçam sua própria história. Pessoas que moram aqui. Então é por isso que muitas vezes a gente não consegue valorizar nosso lugar. Porque a gente não conhece nosso lugar. A gente não conhece tudo que aconteceu no passado. Agora, esse filme, ele faz com que você volte a fazer uma análise de como uma tragédia consegue se transformar em uma devoção. Ressignificar a coisa. Ressignificar tudo que aconteceu. Uma tragédia vira uma devoção. Vira. É por isso que o nome é Etelvina, a ressignificação da tragédia. Não é isso aí. Então, quando as pessoas eram, vou ver no cemitério. Isso, por que no cemitério? Olha, imagino. A gente pode ressignificar a coisa e a arte tem esse poder de ressignificar as coisas, não é? Então, a gente está ali no momento de dar voz, muitas vezes, a quem é cerceada essa voz, não é? De dar o teu momento de quem não tem esse momento de poder... A mulher, principalmente. A mulher que teve toda a sua vida tolhida e continua tendo, né? Pelo ciúme, infelizmente, a gente diz assim, mas só é a mulher que sente que é assassinada por ciúme? Não. Mas a mulher continua sendo a grande vítima da sociedade. Aliás, foram 120 horas de filmagem, né? De produção, de filmagem. Então você ouviu muitos relatos, né? O que mais te emocionou nessa produção? Porque deve ter tido algo que deve ter começado a escorrer as lágrimas do diretor, que não dava para ele conter ali, né? Conter na interpretação de um artista, dos atores, de um depoimento que te emocionou muito, né? Das cenas dramáticas que você presencia ali. Acho que a grande importância disso tudo foi saber que muitas vezes esse lugar que é histórico, ele é destruído, não é? Destruir os prédios, personagens importantes, é a gente camuflar e deixar nosso futuro um pouco mais com obstáculos. O nosso futuro sem esse passado... A gente tem que perder esse complexo de vira-lata. Eu sempre digo isso, nós temos um complexo grande de vira-lata. Nós achamos que nós não temos a qualidade do Rio, São Paulo, dos grandes centros. Não, A gente tem que fazer esse complexo de vira-lata. Se for para a gente gosta de bacalhau aqui, mas a gente não tem esse carinho que o paraense tem pelo pato no tucupi, pelo pilhote, pela maniçoba. A gente não... o bacalhau está ótimo. Todo mundo... Mas isso é uma coisa que, se for falar de qualidade, eu acho que quem for ver o filme vai se impressionar muito com tudo, com a qualidade dele, eu tenho certeza disso. Mas eu estava falando para você da questão onde você se emociona. Você se emocionou? Você se emociona muito. Foi quando eu vi um determinado... que foi criado um muro para dividir o túmulo. Uma fábrica compra um terreno onde estava ali a sepultura de Santa Etelvina. Dentro do cemitério de Dom João Batista? Não. Lá no Campos Salles. Lá no Campos Salles, lá em Santa Etelvina. Então, foi criado um muro, foi construído um muro. O túmulo estava de um lado, isso em 2018, e foi criado um muro, cerceando o acesso das pessoas, porque as pessoas faziam peregrinações a esse. Essa fábrica foi construída e esse túmulo foi destruído. Isso está no filme. E depois foi construído um outro, do outro lado do muro, mas já sem todo aquele significado. Então isso foi tirado da população. O significado mais emocionante tinha sido perdido, né? Então as pessoas têm, olha, depois que isso aqui acabou, poucas pessoas vêm neste daqui, não é? Foi uma réplica. Era fé, não é? Era fé. Era a fé das pessoas. A fé, existe uma frase que a fé move montanhas e a fé move realmente montanhas. Muitas. Quando é que a Santa Etelvina se torna a Santa dos Estudantes? Por que ela se torna a Santa dos Estudantes? Eu vivia muitos cadernos, muitas provas, principalmente de matemática, química e física, né? No túmulo de Santa Etelvina. Eu acredito assim, que foi justamente porque aquele que está mais na sua dificuldade, eu acho que o jovem ele é mais histriônico, né, no seu pedido. Eu acho que isso vai popularizando, né? E tem relatos enormes sobre ser a Santa dos Estudantes, mas tem casos de câncer. Tem casos de pessoas com deficiência física que voltaram a andar.
muitos relatos sobre isso, doenças assim que terminais, e as pessoas iam pedir também para crianças e conseguir uma cura. Isso são dezenas de relatos, né? E todos os dias, se você passar ali, até mesmo as pessoas que fazem a limpeza, eles têm uma devoção por aquele lugar. O Vaticano já reconhece a Santa Etelvina? Não, ela é uma santa popular. Ela é uma santa criada no imaginário popular. No imaginário popular, e que as pessoas realmente têm uma devoção grande. Claro que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo um pouco disso tudo. Cleinaldo, como é que você avalia esse crescimento do cinema amazonense, principalmente com seus trabalhos, em relação ao Rio-São Paulo? Já tem filmes concorrendo nas amostras de cinema do Brasil inteiro, internacionais, inclusive, né? Por exemplo, a área já ganhou mais de 10 prêmios, tanto nacionais como internacionais, né? Por ele. Eu avalio que é o fomento, sabe? Porque qualidade, nós temos tantos artistas na nossa terra que tem uma qualidade assim, enorme, mas o fomento ele é muito importante. Eu levo 10 anos para colocar isto para as pessoas. Numa tela, né? São 10 anos esperando ansiosamente para ver uma estreia. Porque existe um momento, se não for agora, não é mais. Não é? E existe aquele momento agora, eu tenho o meu momento da distribuição desse produto. Não é também. Então tem um outro processo, não é somente você, agora eu estrei, pronto, está acabado. Não, você tem um outro processo agora, que é a distribuição disso tudo. E com certeza o fomento, não é? As políticas públicas para a cultura, para a arte, elas realmente precisam ser muito mais fomentadas. Precisam ser, porque senão o artista vai ficar ali no esquecimento, somente na memória. Santa Etelvina está em exibição desde ontem. Onde que as pessoas podem assistir? Nesse momento, eu te abriu as portas do cemitério para poder fazer essas exibições. E algo maravilhoso, inédito, que ocorreu na nossa cidade. Totalmente inédito. Inédito. E que isso leve mais arte para aquele lugar e para outros lugares da cidade, que possam se criar outros movimentos para determinados lugares da nossa cidade. Nossa cidade precisa de movimento, né? De arte, de tudo mais. E agora ele vai percorrer alguns festivais, que já foi convidado, e a gente vai, acredito aí, passar por alguns festivais bem importantes, e vamos ganhar, assim, algumas a gente espera isso. Algumas coisas, e trazer o melhor para a gente. Vou deixar as redes sociais do Cleinaldo Marinho aqui para que você possa conversar com ele, tirar dúvidas sobre esse projeto Santa Etelvina, que é mais uma história que faz parte da memória popular, da memória do Amazonas, de Manaus principalmente. Cleinaldo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer, de verdade, a gente ser convidado para falar de arte, de cultura. Com certeza, a gente fica feliz de ter você aqui. É pra já, é pra gente, é Governo Presente. Sabe aquela pendência que você sempre adia? Com o Governo Presente ficou mais fácil de resolver. Com 37 edições realizadas entre a capital e o interior, o programa já alcançou a marca de 250 mil atendimentos. É cidadania, saúde, crédito para o seu negócio e muito mais. Tudo em um só lugar e mais perto de você. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade.
Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar. E não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. O governo do estado vem reforçando a segurança na capital. E aqui também no interior. É a Operação Segurança Presente. Com mais polícia nas ruas e investimentos em novos equipamentos e tecnologia. Já atingimos a menor taxa de homicídios em 21 anos. E tolerância zero para crimes contra criança e adolescente. É mais segurança para todos. É pra já, é pra gente. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e visitando a clínica Dr. Wilner Souza, uma das grandes referências brasileiras em termos de dermatologia. O Wilner tem tecnologias que formam várias gerações, já trouxeram vários profissionais para cá, já despertaram interesse em muitas pessoas que utilizam esses equipamentos e querem aprender como utilizá-los junto aos seus pacientes. Nós sabemos que uma pele bem tratada é o cartão de visita. Todo mundo pergunta às vezes, por que você tem que se manter tão jovem? E são técnicas exercidas pelo Dr. Wilner junto à minha pele. E a gente tem autoestima elevada, nós precisamos manter essa autoestima elevada, né, doutor? Até porque uma pessoa com autoestima elevada, ela não perturba os outros, no meu entender, né? A gente fica cada vez mais feliz, tem uma vida melhor, e não perturba também os outros porque a gente está feliz com a gente mesmo, né? A gente consegue se amar cada vez mais. E a clínica Dr. Wilner proporciona isso para todos nós que frequentamos aqui, que viemos aqui sempre, né? São vários anos frequentando a clínica Dr. Wilner e ela deu passos largos, ela caminhou a passos largos, né, para a evolução tecnológica. Obrigado por nos receber mais uma vez aqui. Obrigado, Júlio. Obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui. E é importante a questão da compreensão da dermatologia. A pele ele é o maior órgão do corpo humano e ela não só contribui com a questão da estética, mas ela é um órgão que se comunica com o meio externo e comunica a qualquer profissional de outra área alguns sinais, alguns sintomas que podem até ajudar a descobrir doenças internas. Por exemplo, paciente diabético pode ter sinais na pele, paciente que tenha alterações hormonais pode se comunicar através de sinais da pele. Aquelas manchas escurecidas, né? São vários sinais que a gente pode ler através da pele e, através disso, conseguir diagnósticos importantes. E a dermatologia avançou nesse sentido, não só na parte estética. Uma pena que alguns profissionais perderam de vista essa questão que a dermatologia é uma especialidade médica, uma especialidade que não se atém apenas a apertar botões, a injetar, a aplicar laser. É uma especialidade extremamente ampla e nós, da geração em que eu nasci, em que eu cresci, em que eu me desenvolvi, temos a oportunidade de ter essa experiência e poder oferecer aos nossos pacientes. Aliás, doutor Wilner, sem qualquer crítica a outros profissionais, eu vejo que o senhor segue toda uma ética em relação ao tratamento do paciente, né? A gente tem visto muitas pessoas por aí que eu não as reconheço, né? De tantos injetáveis que colocam no rosto, de tantas modificações que fazem no rosto, as pessoas acabam perdendo a sua identidade, né? A gente olha, eu acho que nem um celular consegue mais identificar porque a pessoa consegue mudar muito. E é isso que é importante, né, no médico, né? Saber que o paciente ele precisa de um cuidado, de um rejuvenescimento, de um retrofit no rosto, vamos dizer assim, mas sem exageros, né? Sem aquelas bocas muito inchadas, sem aqueles olhos muito esbugalhados. É o meu entender, eu já estou falando isso como paciente, né? E o senhor segue sempre essa ética, né? Quando algum paciente chega aqui, eu quero a boca da Angelina Jolie, mas não combina com você, você acaba convencendo o paciente a fazer uma mudança no seu rosto, mas não exagerada. Perfeito. Nós nos conhecemos desde a infância, como nós já relatamos. Eu sou mais velho. E crescemos, e depois nos perdemos de vista durante muitos anos, nós nos reencontramos na década de 90, então tem mais ou menos 20 anos que você vem comigo e sempre foi a minha conduta
desde a minha formação, e esse ano eu faço 40 anos de formado, sempre procurar naturalidade. Atenuação de sinais, estimulação de colágeno, tecnologias novas, mas sempre buscando que o paciente se reconheça. O que aconteceu durante um período, e que eu sempre refutei, é o exagero, é injeções de ácido hialurônico em grande quantidade. Elas são muito perigosas? Existem riscos de todos os aspectos. Primeiro, a questão estética. Segundo, volumes muito grandes podem provocar uma síndrome chamada síndrome EIGEA, que é uma síndrome de anticorpos contra o ácido hialurônico e contra o próprio organismo. Então, nós vemos pacientes algumas vezes com essa síndrome EIGEA que simula lúpus, simula dermatomiosite, simula várias doenças autoimunes relacionadas a injeções de grandes volumes de produtos. Então, essa preocupação de excesso, de evitar excesso, sempre foi minha preocupação. Eu, como médico, eu tenho que ter bom senso. Nem havia sido descrita ainda esses efeitos colaterais e a gente já previa o risco de ter problemas. Então, sempre nós fomos cautelosos. Essa onda hoje do menos é mais, ou menos é tudo, como é o meu podcast, é uma coisa que eu sempre tive em mente. E durante um período em que houve essa questão da harmonização, que nós da dermatologia sempre fomos contra, a gente até brincava dizendo que era demonização, durante esse período em que houve isso e que foi moda, nós sempre fomos contra. Nós somos a favor de um tratamento que deixe o paciente normal, que fique natural, que fique bonito, que fique com uma aparência jovial. Você vê, a sua pele é um exemplo disso. Você vem comigo há 20 anos e sua pele continua muito bem. Como inúmeros pacientes que a gente atende, acompanha e nunca buscando uma mudança, mas uma atenuação, um embelezamento, uma manutenção da naturalidade. Então, esse é, na verdade, a missão que nós temos como médicos. E não seguir modismos, especialmente se esses modismos, eles de alguma forma vão esbarrar no risco do paciente. Agora, do Wilner, falando no geral, de que forma o paciente que vai fazer o primeiro procedimento pode escolher o profissional que vai exercer toda essa mudança no seu rosto? Porque isso também é perigoso, né? Às vezes a gente vê algumas propagandas e bem elaboradas, né, que empolgam a gente, né? Principalmente nas redes sociais, né? A gente fica inebriado, vamos dizer assim, por aquelas propagandas bem cheias de vídeos, de efeitos, e a gente vai assim, se fulano ficou, se o ator tal ficou, por que eu não vou melhorar? Não é? De que forma o paciente pode escolher um profissional para que também, tendo sempre aquele cuidado de não exagerar na sua mudança no rosto, no tratamento da sua pele e do seu rosto? Em tese, a dermatologia e a cirurgia plástica são especialidades, são as profissões que mais estão envolvidas com isso. Nós temos já uma história, essas duas especialidades, de 30 anos. Eu injeto há 30 anos. A cirurgia plástica também, os cirurgiões plásticos diversos. O que aconteceu recentemente é que outros profissionais de outras áreas, que eu prefiro não citar, começaram a enveredar por essa área. Não que eles não saibam anatomia, não que eles não saibam, talvez, como é que funciona o que eles estão injetando, mas a formação deles é uma formação muito curta, que talvez não atenda à necessidade de ter habilidade, de ter experiência suficiente para enveredar por esse caminho. É possível, sim, que alguns profissionais já estejam habilitados, experientes nessas áreas, que não são na área médica, mas é importante que cada pessoa que busque um tratamento veja muito bem o pedigree da pessoa, a formação dela, se ela realmente tem experiência, quanto tempo ela está já na área, porque não é só fazer. Fazer, se eu treino qualquer pessoa, mesmo um profissional de nível médio, se eu ensino a injetar, é fácil. Injetar é fácil. O fato de botar uma agulha e colocar um produto. A questão é enxergar o problema adequadamente, ver o plano que está colocando, ter o bom senso de saber até quanto vai injetar, ter habilidade manual. Então, é um conjunto de elementos, além da questão de saber lidar com alguma intercorrência. Haver, por exemplo, um acidente vascular, você injetar um produto dentro de uma veia. E pode necrosar a pele? Pode haver necrose, pode haver cegueira e pode haver até morte. Tem casos relatados de morte por injeção de ácido hialurônico. Entendeu? Então... E que as pessoas, às vezes, não atentam para o fato porque não é amplamente divulgado, não é? Não é amplamente divulgado. São situações pontuais, não são
epidêmicas, é óbvio que não, então, isso aí já teria sido proibido, mas há situações graves, muito graves, que acontecem e que uma pessoa não preparada tem um risco maior de acontecer. E ela, especialmente, não vai estar habilitada a resolver a situação. O doutor falou agora do ácido hialurônico, né, que é das grandes vedetes do rejuvenescimento, né? Ele resolve também outros problemas estéticos, né, outros problemas também de saúde, inclusive a sudorese, enfim. Essa é a toxina botulínica, estou confundindo tudo. A toxina botulínica é a grande vedete, então, eu estou confundindo os dois. Na verdade, eu diria que os dois são os grandes... Os dois são os dois. Estrelas, porque já tem um histórico de muitos anos, são amplamente conhecidos. Os bioestimuladores também seriam uma terceira grande estrela, mas hoje você tem, além disso, células-tronco, que nós fazemos na clínica. Nós extraímos gordura do paciente, processamos a gordura e daí extraímos células-tronco que são injetadas para que haja rejuvenescimento. Utilizamos também os exossomas autólogos, que são extraídos do sangue do paciente e são processados para ter um produto que vai ser injetado para rejuvenescimento, melhoria de textura, cicatrização, clareamento. Agora, esse mês, no dia 17 de junho, eu vou estar em São Paulo, no Congresso Mundial de Dermatologia, apresentando um trabalho nosso sobre o uso dos exossomas para tratamento de melasma. Todos sabem, ou a maioria que me segue, que uma dos principais focos, uma das minhas principais expertises é em melasma. Então, eu tenho usado o exossoma em alguns pacientes com resultados espetaculares. Então, toda essa medicina regenerativa que também está entrando, hoje ela está, em alguns momentos, substituindo os preenchedores, substituindo os bioestimuladores. Mas eles não perderam seu papel, desde que sejam feitos com segurança, com responsabilidade, na dose certa, no volume certo e pelo profissional qualificado, a ponto de reconhecer se houver uma complicação e saber reverter. O senhor está falando em melasma. Existem hoje muitos indicativos de que alguns produtos comercializados em farmácias melhoram melasma. Mas eles tiram definitivamente esses melasma ou só por meio de tecnologia mesmo, de tratamento intenso que esses melasmas somem? O melasma não é só uma mancha. O melasma é uma doença que existe, uma inflamação no organismo. No organismo, um processo inflamatório, uma atrofia, uma proliferação de vasos, e as manchas são como se fosse uma tentativa do organismo de se proteger, de proteger essa pele sensível. Então, ele respondendo que algo errado está dentro do organismo. Como se for abrir um guarda-chuva. Abrir um guarda-chuva para me proteger. Então, o que acontece? Os cremes, eles tiram o guarda-chuva, mas eles não tratam a causa do problema. É temporariamente aquele tratamento. Os cremes não são suficientes para tratar melasma. O melasma tem que ser abordado como uma doença sistêmica. Hoje, o paciente com melasma, ele toma um medicamento que tem efeito anti-inflamatório para reduzir a proliferação de vasos, toma um medicamento que estimula a produção de colágeno. A gente faz também o tratamento da flora intestinal do paciente. Há também paciente que tem problemas de insônia, a gente trata a insônia também. Então, são vários elementos, além das tecnologias que tratam a inflamação, que tratam a atrofia, que estimulam a produção de colágeno e que clareiam a mancha. E o paciente, depois que encerrado esse processo de ataque, digamos assim, ele fica usando alguns cremes que vão estimular colágeno, que vão manter o clareamento. Então, é um processo que ele é muito mais complexo do que o simplismo de usar um creme. É um combo na realidade, né? É um tratamento. Daqui a pouco retorno, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, eu conversando com o Dr. Wilner Souza. Até daqui a pouco. É pra já, é pra gente, é Governo Presente. Sabe aquela pendência que você sempre adia? Com o Governo Presente ficou mais fácil de resolver. Com 37 edições realizadas entre a capital e o interior, o programa já alcançou a marca de 250 mil atendimentos. É cidadania, saúde, crédito para o seu negócio e muito mais. Tudo em um só lugar e mais perto de você. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui,
Os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade. Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar. E não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. O governo do estado vem reforçando a segurança na capital. E aqui também no interior. É a Operação Segurança Presente. Com mais polícia nas ruas e investimentos em novos equipamentos e tecnologia. Já atingimos a menor taxa de homicídios em 21 anos. E tolerância zero para crimes contra criança e adolescente. É mais segurança para todos. É pra já, é pra gente. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Retornando com o programa em comum, diretamente da clínica Dr. Wilner Souza, dermatologista das estrelas. Dermatologista estrelado. Dr. Wilner, a gente está falando do melasma no bloco anterior, né? E eu continuo aqui com o mesmo assunto, até porque eu acompanho diariamente as redes sociais e tenho visto os seguidores comentarem sobre algumas sugestões, inclusive de alguns dermatologistas, de alguns especialistas, que a gente fica meio estarrecido. A mistura de limão com bicarbonato, com clara de ovo, para passar no rosto, para melhorar todo o melasma, as manchas escurecidas. O limão não queima a pele, ele não faz uma ardência na pele, ele não machuca a pele, ele não, é como se ele estivesse assim, passando uma água sanitária na pele. Totalmente contraindicado, até porque o limão ele deixa uma pele fotossensibilizada, ou seja, aumenta a sensibilidade ao sol. Então, em vez de melhorar, certamente o paciente vai piorar e pode ganhar até queimaduras no rosto. Então, nada de aventuras, para isso tem um médico, o dermatologista é um profissional que estudou exatamente para isso. A residência médica da dermatologia é de 3 anos, a gente passa 3 anos estudando só pele. E nós somos habilitados a escolher o que fazer, como fazer. Não existe receita de bolo. Ah, me dá aqui um negócio para melar, porque é para todo mundo. Não é assim. É um conjunto de ações que vão ser personalizadas, vão ser definidas para aquele caso especial. Agora, doutor, realmente necessário a pessoa lavar o rosto de manhã e passar imediatamente o filtro solar, mesmo ela ficando em casa? Essa resposta é muito polêmica, porque muita gente não... para alguns profissionais... Não quer, né? Para alguns profissionais, essa medida é exagerada. É como se fosse uma obrigação do paciente. Se o paciente está dentro de casa, não está exposto a uma radiação de luz muito forte, se o paciente não se expõe à luz do sol, não vai ficar saindo e voltando de casa, e se ele não tem nenhuma doença dermatológica, isso é desnecessário. Agora, um paciente com melasma ou com uma doença que é agravada pelo sol e que tem alguma situação de exposição, aí sim, aí é obrigatório que use. Na prática, depende muito da situação em especial. Agora, do ponto de vista ortodoxo, assim, seria ideal passar filtro pelo menos 3 vezes ao dia. Inclusive crianças. Criança a partir de 6 meses. Mas, na prática, quem é que faz isso? Né? Não, ninguém faz isso. Né? Os filhos vão para a escola, brincam às vezes sob um sol intenso e a gente nem se preocupa com isso. Porque... eu acho que assim, tem que gerar a educação de que deve usar o filtro, porque assim, se você gera esse cuidado educacional desde cedo,
você vai fazer com que os filhos enxerguem no filtro como algo que é importante. E isso eles vão levar para a vida adulta. Agora, chama atenção para situações, especialmente se a pessoa está exposta no final de semana, na lancha, no passeio. Assim, a exposição ao sol, ela já deve ser sempre com filtro. Isso deve ser enaltecido e passado como uma situação educacional para as crianças. Aprendem a fazer. Para qualquer tipo de pele, né? Às vezes as pessoas pensam que tem a pele mais escura e que aquilo é uma bobagem, né? Que tem que bronzear cada vez mais a pele para a pele se acostumar, né? Muito pelo contrário. Tem que usar. Tem que usar isso. Vamos às tecnologias, né? Vamos falar sobre tecnologias, né? A clínica Wilner Souza investe muito em tecnologia, como eu falei no início do programa, mas nós sabemos que ela tem uma vedete aqui, o grande rei, a grande rainha, eu não sei se é a Fotona ou Fotona, então a gente vai tratar assim, que é o Fotona, né? Fotona faz tudo praticamente, né? Fotona traz toda a alegria para os pacientes, né? Cada paciente passa pelo Fotona, fica assim apaixonado por si mesmo, como eu falei também no início, que a gente deve se apaixonar por nós mesmos. Eu diria que é a grande vedete, essa marca Fotona. A marca Fotona a gente fala que é a Ferrari dos lasers. E aí, quem tem uma Ferrari vai comprar um Fusca, vai comprar, sem demérito, mas lógico, vai comprar. Tem Fuscas caríssimos também. Então, assim, a marca Fotona é uma marca que já tem 62 anos de existência. Ela começou na época para a produção de equipamentos de guerra. Então, era um laser que utilizava a luz para cortar chapas para fabricação de armas. E foi evoluindo até se transformar na década de 70, 80 em tecnologia médica. Então, é uma empresa que tem uma vasta experiência, tem equipamentos que são robustos, confiáveis, existe uma atualização contínua. Eu já fui à fábrica da Fotona 2 vezes a convite da empresa e eu fiquei surpreso. Onde é que fabrica a Fotona? Na Eslovênia. Na Eslovênia. Em Portoroz, que é a cidade onde tem a fábrica da Fotona. Então, nós fomos e ficamos surpresos. Quando você chega na fábrica, você parece uma construção simples. Quando você entra, você se surpreende com a tecnologia. E no dia a dia aqui nós temos à disposição tudo que você possa imaginar para situações de mancha, atrofia, remoção de tatuagem, flacidez, tratamento de estimulação de produção de hipertrofia muscular, tratamento de corporal, epilação, órgão genital feminino, a parte genital feminina, tratamento de lipedema, incontinência urinária. Então, são centenas de indicações que são realizadas com o Fotona, que são eficazes, seguras e com uma comprovação científica muito forte. O que acontece muitas vezes no mercado é que existem outras fábricas, outros produtos que também são bons. Que são lançados mundialmente todos os dias. Né? E alguns são modismo. Nós vemos que a maioria das outras tecnologias que nós compramos... desapareceram do mercado. Elas entraram, tiveram a sua temporada em cena e depois elas desapareceram do mercado porque não tiveram interesse. Assim. Ou, por exemplo, se eu tivesse que me dirigir a um colega que está comprando equipamento, você compra um equipamento que, por exemplo, esse ano, comprou, lançou ultrassom, não sei o quê, tu compra ele, digamos, por 500 mil. Daqui a um ano, você não consegue revender por 100 mil. A desvalorização é brutal, porque eles não são equipamentos duráveis, não são equipamentos que têm a robustez da Fotona. Aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu comprei o meu primeiro Fotona há 15 anos, Fotona Spectrum, que continua sendo uma máquina maravilhosa. Só que lançaram há 2 anos o Fotona Dynamis NX, que ele tinha como vantagem uma potência maior, uma velocidade de execução maior e tinha umas ponteiras novas que iriam acrescentar, principalmente para tratamento corporal, drenagem, tratamento de lipedema. E eu peguei a minha máquina antiga, dei de entrada e peguei uma nova que era superior à antiga. Mas a antiga, mesmo assim, continua sendo sonho de consumo de muitos médicos. Então, para vocês terem ideia... De muitos pacientes também que devem ter submetido a esse tipo de tratamento. Mas para você ter uma ideia, eu vou falar um número aqui. Eu comprei essa máquina
há 15 anos por $250 mil. E eu vendi, ela ficou como trade por $200 mil. Eu perdi. A perda não foi tão substancial. $50 mil em 15 anos, minha gente. Então, não tem, nada se compara a isso. Comprar uma tecnologia fotônica não é uma despesa, é um investimento. Você está comprando uma tecnologia que, se você precisar revender, ela vai continuar mantendo o mesmo preço. Nem carro, nenhuma Ferrari que você compra, talvez você consiga manter. Vai ter esse tempo de mercado tão bem valorizado. Tão valorizado e tão... Por quê? Não é porque é só marca, porque realmente funciona. Porque realmente entrega resultado, porque realmente tem robustez. A gente não tem problema. Quebrou uma peça por bobagem. Acontece, às vezes, de fazer uma manutenção, alguma coisa, por problema elétrico, ter queda de energia, ou algum manuseio inadequado de um dos nossos técnicos. Então, existe, mas são peças extremamente robustas e extremamente eficazes. E, principalmente, capazes de tratar tudo que o paciente precisa. Praticamente, se eu tiver... Hoje eu tenho 3 fotonas na clínica, tenho mais 15 outras tecnologias, porque eu acabo também sendo consumista e compro de outros produtos. Eu não diria nem consumista, né? O mercado pede, né? O paciente pede essa evolução. O paciente às vezes pede uma coisa que talvez não seja necessária, mas doutor, o senhor tem a máquina tal, a gente acaba comprando. Porque a gente vive nas redes sociais, e as redes sociais, elas são a vitrine hoje da vida, né? Sim, então... e a gente fica também um pouco curioso de saber como é que trabalham as outras tecnologias, e eu tenho praticamente todas. Praticamente tenho de todos os fabricantes, eu tenho alguma máquina na clínica. Então, que algumas vezes óbvio, vão acrescentar algo um pouco diferente no resultado. Eu chamo a atenção, por exemplo, o laser em picosegundos. Existe o laser em picosegundos da Fotona, mas eu comprei de outro fabricante. E realmente, eu não sei se eu vou comprar o da Fotona, porque ele é ligeiramente superior ao pico que eu tenho, que é italiano, mas eu não sei até que ponto vale a pena, porque a diferença é muito sutil de energia. Então, tudo isso a gente tem que pensar, o que é que eu vou comprar mais que vai oferecer ao paciente um bom resultado, se vai encarecer para ele também, tudo isso eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar como médico. É mercadológico, né? Que você vê como é que vai se posicionar, comportar esse equipamento no mercado de Manaus. Exatamente. Né? Que é um mercado diferente do Rio e São Paulo, né? Totalmente diferente do Rio e São Paulo. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje aqui a gente tem uma demanda muito boa. As pessoas que muitas vezes iam para São Paulo à tarde... Inclusive desses estados do norte, não é? Sim, eu atendo pacientes da região norte toda, atendo pacientes que moram nos Estados Unidos que vêm comigo. Muitos brasileiros moram lá. E o que é que eles verbalizam? Olha, lá é muito mais caro, o médico nunca tem tudo que você tem aqui. Os caras são muito assim, eu só faço botox, o outro eu só faço preenchimento, o outro eu só faço tal laser. Entendeu? É segmentado o atendimento. Muito né? segmentado e o custo muito alto. Então, eles vêm para cá porque aqui eles vão ter um atendimento envolvendo a dermatologia clínica, envolvendo as tecnologias, os injetáveis, tendo um capitão do time que é um profissional que tem 40 anos de formado. Isso é muito raro no mundo, é muito raro no Brasil. Eu faço parte de uma geração em que a gente é médico. E eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo evolutivo das tecnologias sem perder o amor e a paixão em ser médico e em tratar doenças também. Wilner, como é que o paciente pode ser selecionado para fazer o tratamento de célula-tronco? Qualquer pessoa pode fazer o tratamento de célula-tronco, que é o rejuvenescimento também, outra técnica usada na sua clínica? Sim, só que tem que se pensar o seguinte, quando a gente vai fazer célula-tronco, especialmente para tirando gordura, o paciente tem que ter alguma gordurinha para a gente tirar. Geralmente a gente tira da região do colote, mas tira muito pouco. É o correspondente a uma xícara de café. É muito pouco. Dá para fazer. É anestesia local. Eu não gosto de usar, é lipoaspiração. Não é lipoaspiração, é você tirar uma pequena fração de gordura e você processa na clínica e injeta no paciente. Você falou em algo bem interessante, né? Nós estamos da geração Monjaro, né? Sim. Eu acho que hoje em dia é a grande vedete, grande comentário. Você praticamente deveriam ser servidos em reuniões sociais, hoje em dia bandejas com Monjaro, que era o mais interessante. Você já tem tratamento para quem emagreceu bastante com Monjaro? Perfeito. Esse tratamento que é o protocolo GLP-1 é justamente nesse sentido. E
veja bem, o ideal é que o paciente, antes de começar o tratamento com hemodiálise, já venha na clínica. Porque o que a gente vai fazer? Tratamento de estimulação de colágeno. Vai fazer tratamento para hipertrofia muscular. Porque a gente sabe que durante o processo de tratamento com hemodiálise, você perde massa magra, você perde gordura, você fica com uma aparência de pele mais envelhecida, mais flácida. Então, o ponto ideal, o momento ideal é antes de começar. Mas aqueles que já emagreceram e que estão se sentindo mais envelhecidos, nós temos tratamento para isso. Seja utilizando célula-tronco, seja utilizando as tecnologias da fotona. Existem protocolos que foram desenvolvidos pela fotona para tratar tudo isso. Desde flacidez muscular, as mulheres algumas vezes também têm flacidez genital. A genitália feminina, quando emagrece, fica com uma aparência flácida envelhecida. Às vezes mulheres jovens ficam com a genitália com uma aparência envelhecida. E tem tratamento para isso. O ideal é que seja procurado o médico o mais precocemente possível. E aqui na clínica nós temos a doutora Thalita, que é minha filha, que trabalha com isso. Temos a doutora Natália, que é ginecologista. Temos uma nutricionista, uma nutróloga. Então, uma equipe multidisciplinar que vai ajudar você que quer tratar com Monjaro ou que já tratou a ficar com uma aparência boa. Monjaro, Egov, todas essas canetinhas que nós estamos usando. Vou deixar as redes sociais do Wilner aqui e agradecer mais uma vez por nos receber aqui, a todos nós aqui na sua clínica. É uma satisfação sempre te receber, meu amigo, meu querido amigo Júlio Ventilari, e especialmente poder contribuir com as pessoas que te assistem, as pessoas que realmente te amam são os Ventilari Lovers. Então, a todos, muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado. Semana que vem eu volto com mais Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até semana que vem.